Olá, meus queridos e amados irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais essa semana de conversa fraterna, amistosa, ainda mais acompanhando tão belas e lindas mensagens trazidas pelos benfeitores espirituais ao longo desses quase 3 anos de Portal Paz. Hoje estamos Robson e eu aqui representando todos vocês, toda a família Portal Paz e trazendo o nosso pequeno entendimento sobre mensagens tão lindas e tão profundas. Para você acompanhar, se você já tem ele, pegue ele. Se você não o possui, é mais fácil. Vá até o site portalpaz.org e baixe gratuitamente a versão online. A versão física, logo, logo, mas muito em breve mesmo, estará também disponível na loja do Portal Paz. Mas aí não será gratuito, porque nós temos o custo da impressão, de tudo, da edição. Mas tá, tem a versão gratuita para download e tem a versão aqui. Nos acompanhe, vai ser muito bom estudarmos juntos tão bela obra da espiritualidade. Isso mesmo. E nós estamos estudando agora a mensagem de número 6, que foi ao ar no dia 18 de setembro de 2020. Né? É um convite, né, feito por Pai João e que Caroline deu o título de Vivemos em Constante Evolução. Hoje é a segunda parte do estudo. Eu vou passar o trechinho que fala sobre essa questão, né, de nós recebermos esse convite de estarmos em constante evolução. Podemos dizer que colocar o universo em números reais para a humanidade torna-se impossível, porque não conseguimos compreender o infinito. Imagina os números que o infinito gera. Então, começa a despertar uma vez mais o processo do autoconhecimento e da sabedoria. A cada dia que nos olhamos ao nosso interior, ampliamos o olhar e descobrimos um novo horizonte dentro de nós mesmos. Células, ligações, estudos. E que nós estamos falando apenas de um corpo bem determinado, de início, de meio e de fim. Agora, falar do Criador e das capacidades que o Criador nos dotou é tentar represar o vento, sem sucesso. Basta apenas sermos como pandórgas e aceitar o seu movimento para então belezar o céu. Ou podemos também, por vezes, acreditar que mesmo a pandorga, por mais linda e por mais bela que seja, ela também continua presa a um condutor. Sim, como vivemos ainda com limitações de conhecimento, de consciência, acaba sendo o nosso automático limitador. Precisamos caminhar para compreender que apenas em uma pequena galáxia como esta que nos abriga, existem inúmeros planetas, mundos, em que a regeneração existe, os estados celestiais existem, que os mundos de provas e expiações são grandes e existem, assim como os primitivos. Existe um equilíbrio, porque o Criador jamais deixa de criar. O universo não há limite de habitantes. Há apenas a necessidade da luz. Como seres luminosos em formação que somos, então fica um pouco mais fácil compreender. E diante do que compreendemos, ampliamos as nossas capacidades intelectuais, mas acima de tudo,
as mais importantes, as morais. Então olhamos ao nosso redor e enxergamos governantes com as suas diferentes ideias. Encontramos situações as quais precisam ser controladas e liberadas. O Brasil vive uma cena muito dramática, momentaneamente. Queimadas muito grandes envolvem o coração de um país belo. Em oração, necessitamos sim nos colocar para poder ajudar e a socorrer todos aqueles que ali sofrem com as queimadas ou até mesmo com as mortes desnecessárias. Talvez alguns perguntem se me refiro aos animais, e eu vos digo, a eles e a muito mais. Porque a floresta, a grama, os lagos também são nossos irmãos, as árvores. E com o respeito que necessitamos para com os nossos irmãos, compreendemos que é muito mais do que devastar. Precisamos, de uma vez por todas, compreender alguns papéis na nossa caminhada, para vir que tudo caminha em perfeita harmonia no universo. Ok, aqui estamos então. Como não lembrar das queimadas grandes que estavam ocorrendo naquele período, né, com inúmeros animais à beira da extinção sendo devastados, né, arrancados, mortos, e muitas vezes por descuidos nossos, ou outras vezes por incêndios criminosos. E assim nós vamos tentando fazer com que o nosso mundo entre em regeneração sem querer regenerar o nosso estado interior. Pai João, que foi o Espírito que nos trouxe a mensagem, ele mostra essa gama tão infinita de conhecimentos e de vivências. Veja, ele começa dizendo que se nós quiséssemos pôr os números do infinito, não teríamos condições de compreender os números para classificar o infinito. E lá, depois no final, ele vem lá e diz que todos nós somos irmãos, água, árvores, grama, animais, todos somos irmãos, mostrando exatamente uma correlação com o infinito, dos quais temos dificuldades muito grandes de compreender. Pensando em infinito também, né, não tem como não pensar naquilo que por muito tempo se disse ser o menor ponto, né, que é um átomo, a menor partícula, né, que existe. Hoje os cientistas já falam esqueci o nome. Que é partícula de Deus? A partícula de Deus, que é menor ainda que o átomo, né? E aí a espiritualidade nos diz ainda uma outra coisa. Na partícula de Deus, que está começando a se entender agora, existe um universo interior. Né? Ainda um universo inferior dentro da partícula de Deus, mostrando o que é aquilo que nós não conseguimos entender. Veja, isso que nós enxergamos, a quantidade de átomos, que não é um átomo, é uma quantidade exagerada de átomos. E dentro da menor partícula de um átomo ainda existe um universo. O quanto precisamos olhar para dentro e descobrir tudo que está dentro de nós ainda. E nesse ponto que vem o processo da humildade desses espíritos e nos alertar sobre esses processos, que Deus não parou de criar,
que ele continua criando mundos, criando seres, criando, né, universos, né, ambientes, estrelas, galáxias, constelações. Continua-se o processo todo da criação. E que nesse processo da criação existem os mais diversos níveis, do primitivo, para fazermos os estágios iniciais, com a formação de novos mundos, de novos planetas, né, de novos ambientes, ao processo até chegarmos, ou seja, dentro do primitivo, veja que já existe a vida como nós conhecemos. E aí depois o aperfeiçoamento das vidas, e automaticamente a transmigração, porque os espíritos vão evoluir e vão interagir de uma forma mais rápida que o processo evolutivo daquele sistema. Então ele vai passar, vai fazer as transmigrações, nos mostrando essa amplitude tão grande de coisas que às vezes passa desapercebido. E aí a gente, em alguns momentos, salvas as exceções, né, a gente acha que o universo ainda gira em torno do nosso umbigo, do nosso controle, da nossa absorção, sei lá o que dizer. Linda mensagem do Pai Joaquim. Isso mesmo. Só para continuar no mesmo assunto, né? Então, essa ideia de macro e micro serem espelhos, né? Ou até serem hologramas que vão desdobrando, mas que na estrutura eles vão replicando toda a mesma estrutura em níveis cada vez mais expandidos, né? São coisas que vêm desde os antigos egípcios, né? Da época do Hermes Trismegistus, que é um dos mais antigos que a gente tem notícia, que consegue recuperar alguns ensinamentos, né? Até chegar nos mais modernos, que são esses teosofistas, né? Um monte de brigas lá dentro entre eles, aí várias correntes ali dentro da teosofia, mas que também diz, né, o mesmo, que a gente tem no micro uma representação de todo o macro, né? Como numa célula tem todo o DNA de uma pessoa, né? Que tem trilhões de células. Então, essa ideia, né, ela é muito fácil da gente perceber, que é como se fosse um padrão do universo, né? Tanto para a parte física, como para a parte biológica, como para a parte química, e para a parte espiritual também, né? Que existem na matéria sutil essas repetições. Agora, sobre essa questão das queimadas, né? Porque aí a gente volta para o nosso plano zero, que é o nosso planeta, né? Que então esse plano que não é nem micro nem macro, é o plano que é do nosso tamanho, onde os nossos sentidos estão atuando. E é bem recente que teve queimadas também em vários outros lugares, né? Como na Califórnia, em Portugal, não tem muito tempo que teve, com muitas vítimas, né? Muitas vítimas humanas mesmo, né? Porque o desequilíbrio chega num ponto que quando tem um fogo assim, é como se ele ficasse incontrolável, porque a gente não tem mais essa ferramenta do equilíbrio atuando naquele microsistema ali, né? E esses desequilíbrios muitas vezes têm relação, sim, com as nossas escolhas, né? Se a gente imagina que Deus cuida até dos detalhes da nossa encarnação, né? É como lá no Jesus no Lar, que a gente estudou há pouco tempo, capítulo 2, que vocês vão ver muito em breve, né? As pessoas que estão no lar com a gente, né? E as provas que vão fazer a gente cozinhar e passar de lentilhas endurecidas para lentilhas tenras e que podem ser úteis à mesa, né? Nós vamos ter essa mesma questão nas coisas grandes do planeta. Então, é claro, Deus não está dormindo, e aí tem os incêndios sem o consentimento e sem o conhecimento dele, né? Isso tudo acontece porque nós vamos criando esses microsistemas e vamos criando necessidades de aprendizado que passam por aí, né? Passam por uma prova coletiva que às vezes tem a ver com o momento que aquela cultura ou aquela comunidade tá aprendendo junto, né? Exato, Robson, é impressionante como tu traz uma abrangência diferente, assim, que nos faça remeter, a mim pelo menos, a outras ideias, a outros pensamentos, né? Mas é porque eles estão soprando. Sopro.
Ah, como sopro. Às vezes eu queria que eles não soprassem, que eles fossem mais direto, falassem mais abertamente, não soprar. Mas soprando já está de bom tamanho. O que me encanta, né? Ou seja, cada vez eu me encanto mais pelo processo da espiritualidade, porque eles nos tratam com tanta humildade, com tanto carinho, mesmo nós nos colocando nas condições de seres errados, né? De cometer erros, né? Nesse sentido. Das nossas falhas ainda serem mais fortes do que as nossas acertos, né? Pensando na grande massa, por favor, né? Não na pequena. Tanto é que hoje eu acredito que esteja muito próximo de estar equilibrado o bem e o mal. Está muito próximo. Mas ainda o mal está prevalecendo na nossa sociedade. Por isso, provas e expiações. Né? E então, nesse processo todo, é que eles estão querendo, no fundo, é mostrar para nós os inúmeros caminhos e dizer, tá, agora, com tanta prova assim, tu vai mudar? Você vai mudar? Como que a gente pode fazer isso? Porque eles não estão querendo que todos nós aqui tenhamos uma mudança radical na hora, assim, mudou. Não. Eles estão nos dizendo intimamente para cada um de nós que assiste, que chega a mensagem. Vamos começar hoje? Né? E isso é algo incrível. Não sobre isso que você falou, né? Me veio uma imagem na cabeça que você sabe que eu gosto de tentar transpor as coisas da espiritualidade para algo bem material, para ficar fácil da gente enxergar, né? E eu gosto muito desse exemplo da pessoa que está aprendendo a andar de bicicleta, porque ninguém vai aprender a andar de bicicleta sem cair, né? Isso não existe, né? Uma hora a pessoa vai cair, mesmo que ela consiga ficar um tempo ali meio ilesa, uma hora ela vai cometer algum tipo de deslize e vai cair. Então, esse tipo de erro do aprendizado, né, ele é natural. Aí você estava falando sobre errar, né? Nós somos errados. Acho que enquanto a gente está nesse erro, que é o treino para eu aprender algo, é o erro que é fluido e que a gente só entende assim, então tá, agora eu entendi como faz e agora eu vou refazer e pronto, né? Agora, aí você também falou de espírito endurecido, né? Assim, da gente se endurecer e tal. Eu acho que aí é que é o erro, né? Então, seria o equivalente assim, eu quero aprender a andar de bicicleta sem cair. E aí, na hora que eu caio, em vez de eu entender assim, não, eu caí porque eu ainda preciso aprender a controlar o freio, né? Eu fico ali no chão, viro para o universo e falo assim, não aceito que para aprender a andar de bicicleta tem que cair. Faz um favor de mudar a estrutura da maneira de aprender, porque estou rebelde contra o universo, né? Aí esse tipo de rebelião é que trava o fluxo, né? Trava o fluxo porque é como se fosse isso, um endurecimento, uma rebeldia, né, contra o fluxo do universo. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Eu vou ficar ali no chão reclamando e para eu aprender a andar de bicicleta eu vou ter que levantar e vou ter que cair muitas e muitas vezes. O som. Tu falou a rebeldia do universo, né? E na hora eu fiquei pensando, levantar e quebrar a bicicleta. Não vai adiantar nada. Só vou ter Levantar. bastante trabalho para adquirir outra, né? Exatamente. Mas é engraçado que a gente dá risada, mas todos nós somos assim. Todos nós temos essa pitada, né? Já pitadinha do temperinho da maldade dentro do coração. Ah, não, comigo não pode, com os outros tudo bem, mas comigo não. Nós temos isso em nós. E é o que nós precisamos realmente aprofundar e trabalhar. Essas são as palavras dos nossos amigos. Acredito que esteja de bom tamanho nossa conversa aqui hoje e deixo o convite para dar o like. Gostou do conteúdo? Dá o like, nos ajuda demais. Sempre que possível, venha, nos assista, se inscreva, deixe comentário, faça perguntas, que isso tudo vai motivando. Desejamos uma semana linda, maravilhosa e especial. Fiquem com Deus.